Seja bem-vindo a mais uma live, mais um Ítalo Ventura Podcast. E hoje eu vou entrevistar uma aluna incrível. O nome dela é Alice. Ela mora fora do Brasil. E a história dela parece uma história de filme, a história de amor dela. A Alice, ela mora no Brasil, ela é fuzileira. Inusitado, né? Diferente. Vai ser incrível vocês conhecerem essa história. Caso de uma mulher forte que passou por muitas coisas para estar hoje aqui contando a história dela. Então hoje vocês vão aprender com a Alice. A Alice, ela é mãe, ela é mulher, ela é cristã, ela é profissional, ela tem um trabalho incrível e eu quero que vocês conheçam a história dela hoje. Tava muito animado por essa aula. Tô com muita saudade dela, muita vontade de bater um papo. Muito porque eu sei o quanto ela tem para agregar para vocês hoje. Então hoje, veja, ela vai ser a mentora de vocês. Hoje a Alice vai ser a sua mentora. Eu tô aqui só para extrair o melhor dela, né? Conseguir direcionar o melhor, extrair o melhor para que você aprenda com a história dela. E quando ela começar a contar, eu preciso que você assista essa aula com um caderno e uma caneta na mão. Porque você não vai aprender com diquinhas, né? Faça isso, faça aquilo. Você vai aprender com uma história real de uma mulher real, uma aluna minha. E ela vai inspirar você e parece história de novela, parece história de filme, parece coisa de cinema. Então, não pisca os olhos, tá? Nem pisca, pega papel e caneta. Essa aula aqui, eu tenho certeza que é para assistir algumas vezes. Oi. Hello, Alice, tudo bem, minha querida? Cara, quanto tempo, meu Deus! Saudade de você, da Flavinha. Eu também. E que surpresa boa a gente está fazendo essa live aqui hoje, se encontrar dessa forma, hein? Para dar notícia boa, né? Assim, eu jamais imaginaria que ia dar tão certo, Nossa, né? O TCC muita água, de ter me aplicado, muita né? É incrível. água rolou, né, Alice? Muita. Você conta tudo pra gente, né? Eu não sei se eu vou conseguir contar tudo, porque algumas coisas eu não posso falar, mas eu vou então passar tá, se não puder, você me fala. O que puder, a gente vai falando. Acho que você tem muito a ensinar com a sua história, muito a ensinar com a sua história, porque eu conheço parte da sua história, obviamente eu não conheço tudo, mas alguma parte eu vi, e é muito bonito quando chega nesse ponto. Não chegou no fim, mas quando chega nesse ponto, né? Porque é muito choro, é muito suor, é muita... Nossa, só você sabe o que você passou, né? Você e Deus, né? É um milagre com uma pitadinha de método MAVE, né? Com as técnicas. Eu sempre acredito que não tem como fazer sem um mentor. Não tem como ir para a guerra, né? Sem o seu treinador. Você não vai para o campo de combate antes de passar pelo treinamento Total. acirrado. Ótima analogia. Eu faço uma analogia que é assim, né? E você complementou muito. Que é tipo, essa vida, ela é uma guerra, né? A gente não pode ir para a guerra sem armas, sem colete, senão agora sem as instruções, sem o kit básico de treinamento, né? Ótima analogia. E essa é a sua vida, né, Alice? Literalmente. É engraçado que as pessoas falam assim, nossa, você parece com a Agent Carter do Marvel. Eu falo assim, não, gente, é ela que parece comigo. Vocês não estão entendendo. Ela tá é nos ela filmes. A minha vida é a vida real. Aqui é tiro, porra de bomba mesmo. Então, calma lá. Vamos lá, então. Ó, essa é a Alice, minha aluna do MAVE 13. Alice, vamos botar todo mundo na mesma página que o negócio vai ficar bom aqui. Qual a sua idade? Conta para essas mulheres o que você faz. Muitas não estão assim, sabem. peraí, ela, como assim, guerra? Como assim, a Marvel? Então tá, qual a sua idade? O que você faz? Onde você vive? E se você tá num relacionamento hoje. Ok, então eu acabei de bater 4.0, que Uau. é surreal para mim. Eu tô trabalhando com você aqui e mandando mensagem pro meu chefe, porque eu acabei de fazer uma movimentação geográfica, porque eu sirvo hoje no governo federal americano como uma agente investigatória. Trabalho no setor de investigação.
E essa é a minha quinta agência federal. Então, eu trabalhei, primeiramente, a minha carreira ela começou no Corpo de Fuzileiros Navais, onde eu servi quase uma década. E lá Caramba. eu trabalhava no primeiro contrato como administradora, porque eu entrei, né? E aí depois que eu peguei a minha cidadania americana, porque eu vim para os Estados Unidos muito jovem, eu sou mineira, sou de BH, eu amo pão de queijo, gosto de café, Mineiro lá. gosto de frango com quiabo, andar de cavalo, assim, eu sou mineira, eu sou da roça. Eu Raiz, gosto, raiz. o ai mesmo, é trem para tudo quanto é lado. Tá. Então, assim, as minhas raízes, elas são humildes, elas são simples. Eu venho de uma família do interior, mas também, né, BH, então eu cresci em Belo Horizonte, que hoje não é uma cidade tão pequena assim, mas na minha época, nada comparado a todas as cidades que eu fui exposta no governo federal americano. E eu vim para cá muito jovem. E depois disso, eu acabei fazendo faculdade, transferi para o Corpo de Fuzileiros Navais. Trabalhei na área de inteligência, depois do setor administrativo. Passei os primeiros 4 anos no setor administrativo e os últimos na área da inteligência. E eu aprendi árabe. Então, eu fui para uma faculdade de árabe. E depois disso, eu servi no FBI, servi no Ministério da Saúde, servi na Previdência. E hoje eu estou em outra agência que eu não posso falar o nome. Sim. É uma agência que eu evito A para não me gente entende. expor. E deixa eu te Pra não me perguntar uma expor. coisa. De onde veio esse desejo, né, de trabalhar com as Forças Armadas? Era uma coisa que sempre foi um projeto seu? De onde nasceu essa vontade? De onde nasceu como que aconteceu isso, Eu Alice? fui adotada por pais americanos e foi aí que eu acabei pegando regularizando a minha situação aqui. Mas eu vim como todo brasileiro vem, sabe? Eu vim com visto de estudante, com aquela antecipação de estudar nos Estados Unidos, Tá. de emigrar, eu fiz faxina. Eu sempre honro as minhas amigas que fazem faxina até hoje, porque ali que foi tudo organizado. Na Sabe, escola, né? quando você aprende a honrar naquele momento, você consegue pegar aquela base, né, de honrar no pouco para depois servir em capacidades mais elevadas, mais Sim. executivas. E hoje existem vários brasileiros em capacidades altas, em altos escalões governamentais. Tanto é que uma das minhas chefes na última agência que eu trabalhei era brasileira. Caramba! E foi maravilhoso. Eu falei, cara, eu não acredito que eu achei outra brasileira. Porque agora a gente está achando mulheres brasileiras representando o Brasil, Sim. não, né, naquela imagem da brasileira na Sim. rua, no carnaval, aquela imagem mais, Sim. né, mais sensualizada, daquela mulher, né, que tem, sabe, a brasileira agora ela está servindo em escalões políticos, ela está servindo em capacidades militares, capacidades executivas, capacidades bélicas. Então, eu sempre encorajo a brasileira a achar o seu lugar como embaixadora internacionalmente, o que transforma ela numa mulher de alto valor, Total, né? total, né? E esse desejo, você sempre gostou, tipo, dessa área bélica, dessa área militar? Como é que foi isso na sua vida, Alice? Nada, nunca tinha pegado um fuzil na minha vida, Sério? não gostava de malhar. Não, eu imaginava você, assim, criança, cara, né? A Nada. ramba, né? Tipo assim, caraca, né? Mas não era Por assim. necessidade mesmo, Caramba. porque foi a parte. Porque eu entrei, foi em 2006, né? Então, muitos anos atrás, quando eu comecei minha carreira no governo federal. E foi, assim, alguns anos pós 11 de setembro. Então, os Estados Unidos passou por uma guerra assimétrica Sim. bélica que não tinha mais aquela equiparação de quem era o seu inimigo. Então, eu me senti, né, de realmente servir o meu país. Eu senti no meu coração que eu precisava servir, gerar valor para a nação, para que eu pudesse ocupar o meu lugar como cidadã. Eu queria ter, a gente chama assim, earn your citizenship. Eu queria ter a honra de ter a minha cidadania americana. Eu não queria só ter a cidadania americana por ter. Eu queria ter através do serviço. Então, o meu pai americano, ele era fuzileiro. Caramba. Né? Não tem esse negócio de ser fuzileiro. É uma vez fuzileiro, sempre fuzileiro. E esse é o contexto bélico no Brasil também, né? A galera da Rotam, a galera da Polícia Federal. E hoje eu conheço várias mulheres que servem nessa área bélica no Brasil que estão explodindo na internet, que elas estão acompanhando a plataforma da Alice Fuzileira e estão criando as suas mentorias, estão criando as suas comunidades paralelas, que eu chamo de comunidades paralelas divergentes,
E para mim, ter me descoberto e ter desenvolvido, porque assim, você tem a capacidade bélica desenvolvida, mas Uhum. você perde a sua feminilidade. Porque você pega aquela autoridade bélica de falar para, tipo, 2.000 fuzileiros, olha, vocês precisam mover desse lugar para esse lugar. Imagina o poder. Então, eu saí muito empoderada. E isso afastava a energia masculina, porque eu estava vibrando na energia masculina. Tava Tava muito, né? Tava muito muito latente. macho, muito cabra, muito, sabe? Essa mulher vai me matar. É, meu Deus, né? Oi, oi, desculpa, Alice, deixa eu te dar um oi, né? Ó, mas eu acho que faz parte do processo, né? A gente vai para os extremos depois e acha o caminho do meio. Vamos lá. Entendi. Então não foi vocação, foi meio que um chamado. Foi Foi meio chamada que de um chamado. necessidade. Necessidade de servir mesmo, necessidade de descobrir novos horizontes e ter o acesso ao sonho americano, né? Incrível, incrível, cara, que surreal. Vamos lá. E aí você tá com 4.0, mora aí, já é cidadã Ah, já americana, assim, né? estou Não aqui há só, né? muitos Mas já anos. é sua vida aí, você já é, né? Você Americana, né? de fato é. Você tem uma filhinha, qual a idade da sua É, filhinha, eu tenho Alice? a Larinha, ela tem 7 aninhos. Oh, coisa linda, a idade do Bento. Como que você me encontrou? Imagino que não foi porque estava tudo bem. Ah, meu Deus, tá tudo bem. Poxa, vida profissional tá ótima. Agora, a vida amorosa também tá ótima. Geralmente não é bem assim. Como é que foi? Como é que você apareceu na minha vida, Alice? Cara, foi 2021. da maneira mais inusitada. Eu estava conversando com um amigo meu na internet, que a gente se conheceu numa outra mentoria de outra pessoa, porque a gente, né, tava na época do corona, então explodiu um monte de mentor na internet. Sim. E eu tava namorando um boy magia negra. Um boy Não sei nem se lixo, pode falar né? isso mais. É, um boy lixo. Um Vamos boy, chamar de boy um boy lixo. lixo, não pode mais falar isso porque agora não é apropriado. Então, Tá. e eu tava, tipo, não entendendo o que ele tava fazendo. E eu tava conversando com esse amigo meu e ele chamava Gabriel. E ele falou assim: olha, esse boy é um boy lixo. Esse boy ele te colocou no limbo. Ele te colocou na caixinha de esperar. Eu falei: peraí, mas como é que coloca eu? Não entendi. Eu não consegui entender por que ele tava me tratando daquele jeito. É. E eu fui casada por muito tempo, né? E o casamento não deu certo. E eu tava mãe solo, então tava muito mais difícil. Por quê? Porque é uma mãe solo com uma virilidade muito alta, tratando o namorado como se ele fosse casado. Então eu aprendi dentro da mentoria de não se comportar como uma mulher casada dentro do namoro, Sim. né? Da Sim. reciprocidade. E aí o Gabriel falou, o Gabriel era o único homem da mentoria sua naquela época. Foi Caraca. logo no comecinho. E ele falou assim, você precisa escutar esse cara. E Cara, mandou o vamos. link do seu canal Um do beijo, um YouTube. abraço, Gabriel. Você, cara. Gabriel era um adolescente, assim. Ele era louco por você. Ele era a pessoa que ficava dando conselho para as outras mulheres. Ele era o mascote. Ele é o Porque era mascote, só mulher. chaveirinho. E era Bendito Fruto entre as Mulheres. Era bem no comecinho, assim. Você já tinha começado no YouTube, já tinha explodido no YouTube. E eu falei, gente, eu preciso entender o que tá acontecendo. Aí eu peguei e maratonei. Tipo, assisti. Porque, assim, eu sou muito disciplinada, né? Então, assim, virou Imagino, uma né? faculdade. Imagino você também, assim, cara, né? Você com essa mente militar, né? Não, eu super Tipo, ou é pesquisei sim tudo. ou é Esposa, não. filho, Pô, apartamento, casa, cara, tudo. ou é sim ou é não. Que história é essa? Tipo, vamos, mas não vamos? Pera aí, amigo, Não né? tô Eu imagino sua entendendo. cabeça, né? E aí, depois que eu comecei a me posicionar, eu tava namorando com um brasileiro. E foi o primeiro brasileiro que eu namorei depois de estar casada com um Tá. americano. Porque eu falei assim, não, agora eu vou namorar brasileiro. Agora eu quero alguém da minha cultura. E ele terminou comigo um dia antes do meu aniversário. O seu já ficante, o Esse brasileiro. ficante pós-casamento. Tá. Porque eu sempre fui muito, muito evangélica. Então, assim, depois que eu separei, eu orei por um ano para Deus restaurar o meu casamento. Sim. E eu orava, assim, de orar, de jejuar, de todas as coisas que eu precisava fazer, que era para O que fazer. estava no seu alcance, Eu você fez, tipo isso. porque eu não queria perder aquele casamento. E não tinha como mais voltar, porque acabou em violência, foi horrível. E eu lembro que a gente até tinha conversado um pouquinho disso dentro da mentoria, e eu liguei pro seu time, eu falei assim, por favor, tira do ar, eu vou me Legal, eu expor. lembro.
E aí eles removeram. Então, se o seu Você time estava foi muito químico, fragilizada naquela tava época, né? muito mal, muito mal. Tava Mas mal. assim, mal, mal mesmo, assim, deprimida, ainda experimentando a depressão pós-parto, ainda lidando com o estresse pós-traumático de guerra. Então, eu precisava de alguém para segurar na minha mão, eu precisava da comunidade. E aí você cai de um casamento falido, com uma estrutura familiar que não tem ninguém nos Estados Unidos assim que vai falar, olha, a gente vai te ajudar a navegar pós-divórcio. E Sim. aí eu me imersi, eu acabei imersa numa comunidade evangélica muito dogmática, Uhum. muito Uhum. religiosa, forçando a barra para casar novamente. Tem que casar Entendi. de novo, tem que casar de novo. E aí comecei a namorar o brasileiro, só Tem um que outro, tem tava no um mesmo outro item nível, entende? também que a gente estava pós-Covid, né? Então, tipo, Isso. cara, putz, mais isso, né? Mais ainda. Então não tinha como assim sair, né? A gente estava totalmente isolado. E aí eu comecei a crescer, né? E ele falou: "Olha, eu não consigo te acompanhar. Então a gente vai te dar um tempo". Aí eu liguei pro Gabriel, falei: "O boy me colocou No no limbo. gelo". Aí ele falou: "Isso se chama limbo. Vai estudar o Ítalo Ventura". Caraca, Aí eu peguei Gabriel, um obrigado, hein? caderninho, fui pro YouTube e maratonei. E eu maratonei seu conteúdo gratuito por muito tempo. Porque eu Uhum. não estava preparada emocionalmente para fazer o investimento, para realmente dedicar lá dentro. Porque, por mais que seja uma mentoria muito Uhum. simples, é Sim. uma mentoria que ela mexe em você. Você Uhum. tem que escrever a carta, né? Você, igual eu lembro que você falou, vai lá e acha a sua criança interior. Vai na loja e compra um presente Sim, para você resgatar aquela criança sim. novamente. E saindo da guerra, onde a gente vê um monte de gente morrendo, inclusive criança morrendo, eu não Putz. queria tocar naquela. Eu tava muito mal, sabe? Só que a comunidade foi maravilhosa, porque a gente tinha um grupo no WhatsApp e as Sim. mulheres falavam as experiências. Então, eu me senti totalmente abraçada ali. Foi uma comunidade que eu me senti amada mesmo. Que até hoje, Alice, cadê você? Tipo, eu tenho uma amiga, eu não tô no grupo mais. E todas as coisas que você ensinou de e mede a sua reciprocidade, né? Se ele tá fazendo isso aqui, você vem até aqui. Eu ia além, entendeu? Já lavava, já passava, já cozinhava. Entendi. Eu já preparava as coisinhas para ele. E aí, tipo, ele não valorizou, entende? Você jogou pérolas aos porcos, né? E eu lembro que você falou assim, Alice, namoro é como se você fosse um gato com 14 vidas. Você acabou de queimar duas. Nossa. É, às vezes eu tenho essas coisas assim, sabe? Meio. Aí eu segurei naquilo, eu falei, então ainda tem mais 12. Não tô tão mal assim, né? Ainda tô no lucro. Aham. Vai rolar, vai rolar. E me Então, conta. assim, eu tive que ponderar, eu tive que ponderar. Daí eu comecei a investir mais na minha transição Uhum. de militar Tá. para civil. Eu tive Uhum. que mudar, eu tive que tirar o cabelo do coque. Eu vi, Eu você, tive você que. tá, você tá repaginada, tá linda, parabéns. Muito, você tá com brilho, você tá feminina, você tá mais leve. Eu me lembro de você, eu lembro do, eu lembro que quão pesado era falar com você. Não assim de, ai, que chato falar com ela, mas eu senti uma angústia em você que eu não vejo hoje. Era uma seriedade muito grande, porque a gente carrega todos aqueles traumas, né? E eu pensava que para mim já tinha acabado, Ítalo, Uhum. porque eu falei, quem é que vai namorar com alguém que tem uma criança que está passando por um divórcio litigioso e Interessante todo você dia falar estresse de isso. advogado? Quais eram Todo as dia era um estresse falas que diferente. tinham na sua cabeça, Alice? Interessante. Quem é que vai querer uma mulher com filho? O que mais que passava na sua cabeça? Eu pensava que eu não conseguiria acostumar, porque eu já tinha passado muita coisa do casamento. Então, eu introduzi outro homem no meu relacionamento para poder envolver minha filha, né? Porque eu Sim, não queria que a minha ficar filha sozinha, né? Você passasse. Eu queria. também não queria que minha filha fosse exposta a uma escolha má também, né? Então, eu não queria que a minha filha passasse novamente. Porque quando você é mãe, o seu filho se relaciona, o seu filho se apega. Então, quando termina a pessoa não está terminando só com você, ela está terminando com o seu filho, é o relacionamento, entende? Então, você precisa ter essa cautela, né? Então, para mim era mais difícil ainda tirar essa barreira.
e ter um emocional preparado para entender, olha, essa pessoa aqui, ela quer algo sério, ela quer se posicionar comigo, mas esse cara aqui não. Esse cara aqui, ele só quer isso, isso e isso. Pois é. Porque você tem que blindar esse serzinho aí, você tem que blindar ele, né? Então é um duplo, é um peso duplo. Você não tá sozinha, não é só você, Era né? a minha filha também. Eu precisava cuidar dela também, porque é muito triste, né? A gente acostuma com aquela pessoa, aí de uma hora para outra, eu quero dar um tempo. Então machucou. Então eu estava não somente lidando com o luto do divórcio, eu estava lidando com o luto do término. Eram dois lutos, entende? Né, e muito disso veio também, óbvio, são muitos fatores, mas você também, um dos fatores que você entende que não deu tão certo é que você não sabia se relacionar. Muito Não tempo sabe. casada e você estava tratando o ficante como, sei lá, um seu marido pulando etapas, Total. né? Atropelando com canhão e a metralhadora. Totalmente atropelando. E é interessante que depois que eu comecei a fazer que eu virei uma MAV 13, eu me chamo de MAV 13 Internacional. Mavi 13 United Eu sempre States. coloco MAV 13 Internacional na área, né? Sensacional. Eu comecei a ver, e engraçado que esse ex-namorado, ele voltou. Ele começou a perceber Lógico. a diferença, sabe? E é engraçado que até depois que eu tava, né, namorando, que eu estruturei tudo, ele voltou. E eu falei, eu toquei uma música no carro. A gente foi dirigir, porque ele era carpinteiro, eu pedi para ele consertar uma porta que tinha quebrado, uma janela, nem lembro mais. Que a gente foi só amigo, né? Super maduro. Sim. E aí a gente começou a conversar, a gente foi no Home Depot, que é uma loja aqui de construção, e a gente para comprar as coisas da janela, e eu coloquei o pagodão para ele no carro, tipo, você perdeu. Já era, amigo. Eu acho que foi uma música bem palha mesmo, você jogou fora, amor. E ele começava a rir, a gente tava gargalhada. Raça negra. Eu uma raça negra só para poder, assim. Ai, meu Deus. A bicha é vingativa, hein? Gosta sempre que olha isso. Não deixa barato, não. Bom, foi maravilhoso. Lá. Você entra no Mavi e você ficou muito tempo me vendo, né? Sem entrar. O que fez você entrar? Que eu digo assim, foi alguma coisa que eu te falei? Foi alguma coisa que você se falou? Foi um acontecimento tipo, cara, essa é a gota d'água, eu não aguento mais isso, eu vou entrar nesse troço. Qual foram os gatilhos que fizeram você entrar no Mavi 13? Acho que uma das coisas principais que você falou foi espera vivendo, não espera sofrendo. Uhum. Então eu queria viver aquela experiência lá dentro. Eu falei, mas o que esperar vivendo quer dizer? Porque a minha vida inteira eu esperei sofrendo. Uhum. Então, assim, eu não conseguia entender o que era viver em vez de não sofrer. Porque a vida de um fuzileiro naval é muito sofrida. Então, tem uma valorização ao trauma. Eles valorizam muito o trabalho árduo, várias noites sem dormir, campo de combate, marchas forçadas de 15 quilômetros com o pé sangrando. Então, assim, é muito mentalidade de marcha. Meio David Goggins, né? Uma parada total, total. A gente é do mesmo pano. Isso né? aí. De passar no limite do 100, você tem mais 40%. 40% e tá com o pé quebrado, mas vai quebrado, lá. Mas tá indo. Tá indo, tá doendo. Então, quando você falou espera vivendo, não espera sofrendo, eu queria saber o que o vivendo significava para você. E o mais gostoso era a Flávia. Porque quando eu não conseguia conectar com você, eu entrava nas lives dela, eu via a borboletinha, eu via o delineador dela, o cabelo solto, e as crianças, e a luz. E eu comecei a modelar a feminilidade dela. A leveza dela, o jeito que ela se tratava, o jeito que ela... Sabe, eu tive que modelar aquilo porque eu não sabia que era feminina. Isso que eu ia te falar. Que incrível, né? Era o modelo, né? Não era só você, sabe? Ela faz esse papel, ela entra e ela tem a plataforma dela, ela tem a metodologia dela, ela tem as crenças dela. É totalmente, ela se posiciona dentro do relacionamento com você, mas ela tá no mesmo nível, entende? Sim, então eu queria ser assim, eu não queria ser mais elevada do que o meu marido, ou pior, ou uma pessoa que estava atropelando ele.
com os olhos de humildade. Peraí, deixa eu olhar lá, como é que ela faz? Deixa eu aprender. Né? Então, eu Total. posso dizer que você foi total mente de criança, né? Deixa eu aprender. Total humildade, né? E não é coincidência, é assim que as coisas acontecem, né? Quem entra com, eu já sei, não sei o quê, não vai ter sucesso no método Marco, porque é muito simples. Ele libera a simplicidade, mas olhando na prática, como é que essa pessoa se relaciona? Aí que as coisas mudam, né? Porque a gente aprende vendo o outro, não adianta, né? A gente aprende vendo o outro, é a forma mais rápida de aprender. E outra coisa que doeu muito foi, eu acho que eu entrei numa live com uma pessoa, não sei quantas mil pessoas, ou uma pessoa muito famosa na internet. E aí veio uma mulher e falou assim, Alice, mas essa história de novo, Alice, vira a página. Aí eu falei, nossa, ela tá certa. Chega, eu preciso me autorizar, me permitir a viver uma nova versão de mim, uma versão mais leve, uma versão que não tá sempre sofrendo, que não tá sempre apanhando, porque eu não queria mais idolatrar aquilo. Eu queria me arrepender e abrir mão daquilo. Total, Eu se tive que tomar arrepender. aquela decisão de sair daquela zona, porque eu acho que a cultura feminina brasileira também é uma cultura muito martirizada. Aquela mulher que trabalha muito, aquela mulher que dá o sangue pela sua casa. E não tem nada de errado com isso. Só que às vezes a gente não se permite viver, a gente não se permite descansar. A gente não se permite ser ajudada, né? E de uma hora a gente precisa também, vocês precisam também, né, cara? Descansar, ter alguém por vocês também, assim. Eu acho que não é... Tá numa fase, né, que não é bonito você falar isso. Bonito, assim como, né, tem lá nos Fuzileiros, lá, sei lá, nesse movimento que tem coisas boas, mas tem coisas também que eu acho extremista, que é tipo, cara, não posso pedir ajuda, dane-se. Eu tava vendo um comentário de alguém, né, que era falando, acho que era um cara, era tipo um meme, e o cara, não sei o que o cara fazia exatamente, e alguém perguntou assim, isso que dá se relacionar com macho? Tipo, cara, como assim, né? Homens e mulheres não estão aqui para brigar, né? A gente está aqui para se relacionar. Tem um cara que, ele é até americano, ele fala assim, a guerra entre homens e mulheres não vão dar em nada, porque existe muita confraternização entre os inimigos. Peraí, não tem guerra aqui, vamos... Inclusive, peça ajuda, né? A coisa mais gostosa do mundo é ter um relacionamento de parceria. Eu cubro a Flávia me cobre. Isso é lindo, né? Eu preciso dela, ela precisa de mim. E isso se perdeu, né? Não é bonito, não é glamouroso você falar que você quer um relacionamento com um cara legal. Não é Não, com glamouroso. certeza absoluta. E eu fui muito condicionada também nessa independência, nesse poder, né? Quando você tem autoridade para decidir quem morre e quem vive, você entra num ego que eu tive que realmente me desvincular daquilo ali, eu tive que me arrepender daquilo ali, eu tive que me criar novamente. Não tem como fazer sozinha. Eu não tinha o caminho, eu precisava de você. Eu precisava de uma energia masculina, porque eu não tinha uma referência paternal. Uhum. E o meu pai americano é um pai muito militar, é um pai muito rígido. Então eu não conseguia ter aquela suavidade de um pai, né, de uma figura masculina que pudesse mostrar para mim o que era um relacionamento saudável. E eu descobri isso dentro do MAV, com certeza. E tem umas coisas que fazem a gente viver, né? Tipo, você falou que entrou numa live e aí você repetiu igual aquele disco, Eu aquele tava. gravador. E aí Ninguém você aguentava toma, mais escutar né? aquilo ali. Alice, ninguém aguenta mais. Vira o Você disco. toma uma porrada dessa, você fala, cara, é mesmo, né? Foi uma porrada. Puta merda. Deixa eu mudar de fase, né? Já deu para Chega, né? graduar. Não dá para ficar contando essa história o tempo todo. Porque a É, e gente fica viciado, né? fica. A gente fica viciada, porque você conta a história, aí a pessoa presta atenção em você. Aí vira aquele ciclo da codependência emocional. Você não limpa esse núcleo. Fica Cara, um núcleo totalmente sujo. né? E a gente cria essa codependência com todo mundo. Você cria com seu pai, você cria com as pessoas que estão te escutando. E as pessoas não falam para você que elas não aguentam mais te escutar. Foi uma estranha na internet que não tá nem aí que deu esse tapa na minha cara. E eu falei, putz, mereci. Putz, né? E aquilo E aí foi uma chave, e você tá sabe? falando o tempo todo, eu me arrependi. Porque é isso, né? Porque ou a gente se arrepende, tipo, tá, eu errei e eu não tô casado com esse erro, bola pra frente.
Só que você tava meio que criando uma aliança com esse erro e toda hora Estava repetindo. viciada naquilo ali. Eu precisava daquela atenção, porque naquela atenção eu achava o refúgio da comunidade que eu não tinha, do suporte que eu não tinha. Porque na igreja ninguém tava nem aí. Porque Aham. ó, você tá solteira, tá divorciada, Tipo, mãe solo. prosa, né? É Cara, uma... já é tipo uma scarlet letter, né? Uma letra vermelha, assim, tipo, não dava nem para servir, porque a gente não vai colocar você no Ministério da Criança solteira, tem que estar casada. Caraca. Porque como que você. Não tinha. Então eu estava numa igreja que. Não, e eu sempre tive um ministério pastoral, eu sempre quis pregar a palavra de Deus, eu sempre tive Deus como o meu principal manual operacional padrão, como a minha base fundamental de vida. Né? Deus é o meu maior mentor, Deus é tudo. Então eu me senti deslocada em todos os níveis, né? E eu lembro que dentro do MAV você falava, faça os seus compromissos, vai na academia, não se coloque totalmente disponível para essa pessoa. Sim, sim. Então eu comecei a criar a minha agenda de uma maneira que eu me valorizava primeiro, eu achei a minha identidade primeiro ali. E eu falei, não, eu não aceito menos do que isso. Eu olhava para os casamentos de vocês e eu falava, não aceito menos do que isso. Maravilha. Nossa, é um mantra, né? Ó, anotem aí quem tá assistindo. Ah, o cara não me mandou mensagem. Cara, você tá sofrendo com um cara que não me mandou mensagem, você tem que ver uma pessoa dando flores. Fala assim, não aceito menos do que isso. Do que isso. É um mantra para ecoar, aumentar o merecimento, né? Aumentar a frigideira. E Alice, é exatamente isso. Você matou uma charada, eu vou falar para aterrissar para quem está ouvindo aqui. É o famoso, você está indo para a guerra, coloca a armadura, coloca o equipamento, vai com munição. O que é isso? Foque na sua vida. Quando você acorda e faz sua oração, você botou um capacete. Quando você vai lá malhar, você botou o colete. Quando você vai lá estudar, total, você está se preparando para tudo, inclusive para um relacionamento. Sabe? Exatamente. E as pessoas te valorizam mais quando você aprende a se valorizar. Lógico. É uma mensagem tão simples, sabe? Olha, você precisa respeitar o meu tempo. Hoje, nem os meus chefes mais, que são pessoas elevadíssimas no governo federal, eu deixo montar em cima de mim. Não, agora, hoje, por exemplo, foi meu horário de almoço. Mandaram mensagem. Não, eu te ligo daqui a 30 minutos. Estou no meu horário de almoço. Comecei a live aqui com você, já tinha encerrado o meu expediente. Tô no meu expediente, assim que eu terminar eu te ligo. Tipo, eu tô vivendo a minha vida. Eu sei o que eu represento dentro da sociedade. Eu já não preciso provar mais quem eu sou. Sim, eu já sim. gerei o valor que precisava gerar. O resto, se você não aceitar esse patamar, é livramento. É livramento. É isso. Entende? Isso é relacionamento, tá? Porque isso serve para amoroso, serve para profissional, serve para tudo. O MAV para tudo na minha vida. Para minha área pessoal. Agora eu aumentei o preço da minha mentoria. Meu lançador falou assim, Alice, você vai cobrar isso tudo? Vou. Ué, eu valho isso. Depois eu quero saber o meu valor. mentoria. É uma mulher de alto valor. Incrível. Uma mulher de alto valor. Então vamos lá, eu quero saber mais sobre isso. Bom, Alice, e aí você está no MAV, você mudou, muita coisa mudou, e hoje você está num relacionamento. Me conta como é que isso aconteceu, como é que você chegou até aí. Parece coisa de filme. Vai. Parece coisa de filme. Eu voltei a me relacionar com um americano. Daí a gente se conheceu e a gente virou amigo. Porque ele tinha mostrado algumas coisas ali e logo eu já falei, não quero. Tipo, eu já te vejo daqui, né, daqui a um mês. Eu falei, é isso. Se você não estiver aqui, não dá pra mim. Já me posicionei imediatamente. Não beijei no primeiro encontro, que era uma coisa que, né? É porque uma mulher de 40, né? Tipo, não beijei. E aí a gente ficou até 2 horas da manhã, sentados num banquinho. Caramba. E a coisa mais maravilhosa foi, eu falei assim, a gente não vai no cinema, a gente vai criar um vínculo emocional. Que foi uma coisa que virou uma chave para mim, por quê? Porque eu não queria que ele já conectasse fisicamente imediatamente, que é uma coisa que você muito ensina. Daí eu perguntei para ele, o que você gosta? Qual que é seu hobby favorito? Ele gosta de jogar boliche. Daí a gente se encontrou num lugar jogando boliche. Jogamos boliche, ele tava tão nervoso. Ele tá aqui. Ele tava tão nervoso que ele cortou a mão.
Daí eu Cortou a mão. tive que... Metade do dedo, assim. Não cortou o dedo fora. O Porque dedo ele foi lá. balançando assim, oi, tudo bom? No nosso primeiro encontro. Daí eu tive que pegar o meu kit de emergência, porque eu sou a mulher da emergência, sou sobrevivencialista. Fiz o Caraca. curativo, tava lá, o Nessa dono hora do ele se restaurante, apaixonou, doido Alice, que eu quero esquece. ser processado, Não, nessa hora ele se apaixonou. Ele, meu Deus, que mulher é essa? Meu Deus do céu. costurando a Ó, ferida, né, qual é, né, o episódio que band-aid. você vai lá no seu hobby preferido? Ela, não, vamos jogar boliche. Ele se machuca e você tá lá com o kit de primeiros Já socorros tava e faz dele. preparada. Não, isso Tipo, é... peraí que eu vou ali no meu carro, voltei com o kit de emergência, enrolei, não precisamos pagar nada, entendeu? Caraca. Pagaram o jantar. E nessa hora ele se Nessa hora apaixonou, certeza. ele já olhou assim, ok, né? E Mulher ele é maravilhosa. uma pessoa condicionada também, né? E é um nível de virilidade muito alto. Eu falei, cara, consegui achar alguém macho, né? Uma Que consiga pessoa bancar você. viril. Tipo, consegue... Não treme, né? Ele se Não, banca, né? ele se banca. Até hoje, até no casamento. Tipo, esse fim de semana ele já me colocou no meu lugar, entendeu? Tipo, eu já testo, eu continuo testando, entendeu? Mas e E aí? aí o verão passou, a gente virou muito amigo, então a gente acabou virando amigo. Então eu comecei a sair com outras pessoas, porque eu tirei assim 3 meses para me relacionar Tá, dentro do contexto do MAV. E sim, comecei a sim. conhecer pessoas, né? O verão abriu e tal. E saí com várias pessoas, mas de uma maneira mais conservadora. Deixa eu explicar, galera. Sair não quer dizer que a Alice foi lá e Foi. teve um caso de amor com Não, bom. não. Sair é, peraí, deixa eu Quero pegar vários conhecer. currículos aqui, deixa eu olhar. Se a conversa do cara é legal, nossa, ele parece ser legal. A conversa desse cara, não. Sair é conversar, trocar ideia. Antes de Eu comecei vocês, a me né? relacionar, entendeu? Isso Porque aí, no se MAV relacionar. você aprende a se relacionar. No MAV você aprende a conversar. Você aprende a mandar mensagens estratégicas. Você aprende a acionar o gatilho emocional daquele cara que gera aquela curiosidade. Você se torna uma mulher envolvente, uma mulher interessante, uma mulher de alto valor. Isso aí. Então, assim, o seu valor parece que aumenta o seu ticket, sabe? Pois Tipo, é. eleva, Cara, eleva quem você né? é. Você sai de correr atrás dos outros e os outros começam, meu Deus, eu quero essa mulher, ela é incrível. Deixa... Exatamente. Por quê? Porque eu tinha uma vida, eu comecei a fazer as coisas que eu queria fazer, eu comecei a escrever meu livro, eu comecei a desenvolver meu método, eu comecei a criar minha comunidade, eu comecei a entender como você fazia, como os outros mentores que eu estava trabalhando junto faziam. Eu falei, agora eu quero ser a mentora. E você. Agora eu quero ser uma pessoa de alta influência dentro da minha comunidade local. E, Eu ó, quero exercer o que eu aprendi. e assim, isso é o mental, tem o externo, mas a sua vibração mudou, né, Total. Alice? E eu comecei a monetizar. Então, assim, a grana começou a entrar. Então, literalmente, eu cresci financeiramente. Eu Nossa, comecei a ganhar dinheiro na internet. Eu comecei a aplicar tudo que eu tinha aprendido no método MAV para a minha vida pessoal, para o meu nível de influência no profissional, Instagram, sim. né? Eu comecei a entender, olha, como que ele faz isso? Como que a Flávia faz isso? Como que ele trata a comunidade? Que Como que a legal. equipe trabalha? Comecei a modelar, não somente no meu comportamento, traduzindo isso para minha feminilidade, mas também para minha área profissional. Porque eu também não... Eu gosto de ter várias maneiras de diversificar do jeito que eu recebo, né? Sim. E sem contar que você se conecta com várias outras pessoas. E aí você aprende, aí você desenvolve. Por quê? Porque o marketing ensina a relacionar. Relacionar. Aí saiu o boliche, primeiros socorros, se permitiu, né, conhecer outras pessoas, mas como é que foi avançando o relacionamento de Aí ele vocês? começou a falar o tanto de mulher de não valor que ele estava namorando. Ele começou a falar o tão frustrado que ele estava. Eu não consigo achar uma pessoa como você, eu não... E começou a correr atrás. Falei, então tá, toda sexta-feira culto de jovens, vamos pra igreja. Legal. Vamos ter um relacionamento santo. E ele foi. Aí ele foi. E era só em português. E ele não falava Caraca! inglês. Meu Deus. Peraí, você quer? Vamos ver então Vamos se pra você quer. Né? igreja. Prova, vai. Aí o pastor começou a conversar, todo mundo da igreja abraçou. Aí começou a ir na igreja no domingo, aí depois me apresentou para a família. Aí eu falei assim, olha, já bateu 3 meses. E aí?
eu já tô preparada. Mas eu não me coloquei numa situação que ele poderia dar o não. Sim. Porque eu lembro que você me ensinou, nunca se coloque em estratégia Nunca menor. deu poder, exatamente. Não Nunca deu poder da decisão da sua Mas vida. eu criei, tipo assim, você vai me perder. Você vai me Exato. perder. O que é um fato, né? Porque eu já tava assim, desapegada. Eu não tava. O boy brasileiro, eu tava muito apegada. Era o meu ego. E eu lembro uma coisa que você falou, Ítalo, que fez um sentido total. Criança não relaciona. Adulto relaciona. Criança não é abandonado. Criança que é abandonado. Adulto não é abandonado. Cara, aquilo ali, eu ensino isso para minha comunidade até hoje. Caramba. Eu não me sinto abandonada mais. Por quê? Porque eu tive que tratar aquela criança que estava muito machucada. E crescer. E aí eu parei de falar assim, pô, mas ninguém consegue me abandonar mais. Eu tenho Deus, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a minha identidade, eu tenho o meu valor. Você é inabandonável. Você é adulta, né? Eu comecei a me comportar como uma adulta, não como uma criança traumatizada de guerra. E aí vocês começaram a se relacionar. E como é que foi o pedido de namoro? Daí a gente meio que desde o início, assim, sabe? Quando a gente começou mesmo, a gente começou a namorar. Tipo, agora você não vai conversar com mais ninguém. Agora é nós, é só nós. A gente tá junto. E ele se posicionou. E o mais legal é que outra coisa que eu aprendi é não cobre, só lembre. Então, antes de cobrar, você não precisa cobrar, você faz um acordo. E hoje eu aplico isso no meu casamento, que a gente casou. Eu lembro ele, eu faço assim, durante a semana, olha, essa semana você vai pegar a Lara na escola, porque eu vou estar em operações especiais. Sim. 2 horas da tarde ou 2h30, esse é o horário. Você concorda? Você quer buscá-la? Eu dou a opção para ele em vez de mandar. Porque eu fui muito treinada a mandar. Sim, eu mandava em todo mundo. Correto, é ordem. Ou é sim ou é não. Se não obedecer, você vai lá. você morre. Se não obedecer, vai preso. Se não obedecer, vai perder o... Porque na fuzilaria, se você não obedece o superior, você perde o seu salário. Imagine o nó que deve dar na sua cabeça. Peraí, no trabalho eu posso ser assim. Ai, peraí, no relacionamento eu não posso. Desliga, né? E eu ainda trabalho, eu ainda tô trabalhando nisso. Claro. Eu ainda tô trabalhando. Não tá 100% ainda. Claro. Eu ainda quebro o pau às vezes, eu falo, não devia ter feito isso. Né? Então, assim, a gente entra num acordo, aí eu lembro ele do acordo. Lembra do acordo que a gente fez? Aí ele, é verdade, lembro. E quando ele faz algum tipo de coisa que eu vejo que é uma crença limitante dele, eu entro no fact check, eu faço um check dos fatos. Eu falo, ok, você falou isso, isso e isso, vamos analisar os fatos. Aí vem a minha área investigativa. Vem racional. A minha área racional, mas aquela área racional que tem amor também. Não, sim, não é acusatória, tem aquela dependência emocional de cobrança, de meter o pau, de ser aquela mulher chata que fica enchendo o saco. Você não é uma acusadora, você não está acusando ele. Isso aqui tá errado. Peraí. Eu faço o possível. Eu tenho meus momentos. Eu tenho, às vezes, os meus momentos. Alice, não é fácil. Casal. Eu faço terapia de casal. Ponto. Até hoje. Porque eu não sou perfeito. Nem você, nem a Flávia, nem ninguém. Né? Tem os dias maus. Mas você tem que ter essa estrutura que a mentoria dá para falar assim, ok, não deu certo hoje, beleza, vou me reconfigurar, amanhã vou ter aquele amor também, né? Não ser tão difícil consigo mesmo também, né? Isso é vida, né? Estamos vivendo. E vocês estão casados. A gente casou. Coisa linda. Como é que foi o pedido? Com direito à aliança de diamante e tudo. Com direito a pedido de casamento, do jeito que ele queria. E eu já tinha planejado o pedido, né? Eu tava meio que... Assim que ele vai pedir, pronto. Eu levei ele numa festa de uma amiga minha que era milionária, que tinha as Lamborghinis. Eu falei, olha, já tem videomaker aqui, já tem os balões, não precisa gastar dinheiro. Hoje ou não é, né? E meio que coloquei a sementinha, né? Aí ele foi todo lindão, parecia um príncipe. Eu coloquei aquele vestido lindo, meio branco, meio azul, americana, sabe? Toda poderosa. Nada. Tipo, oi? Como assim? Como oi? Não tô entendendo. A gente já tinha falado que a gente ia casar. Não tô entendendo. Tipo, porque eu também queria, né? O perfil controlador, né?
Aí ele falou assim, não, essa aí não. Esse pedido vai ser eu que vou fazer. E aí foi tipo, nos fins de semana, depois dessa festa, ele me levou, porque a família dele gosta de iate, gosta de barquinho. Ele cresceu no clube de iate da família. Então ele cresceu em barquinhos, construindo, sabe, navegando. A gente chama de sailor. E aí ele me levou para uma praia maravilhosa com aquela lighthouse. E aí a gente tava todo mundo vestido de branco. Ele quer que você use isso. Eu já sabia, né? Porque também não tem como enganar uma investigadora. Eu fingi que eu não sabia. Grampeou o celular dele. Entendi. Vou fingir. Fingi que eu não sabia. Vou fingir surpresa. Tá bom. E o mais lindo é que ele envolveu a minha filha. Então a gente sentou no lugar, ele pegou a câmera, colocou a câmera, pegou o anel e ele falou assim, olha ali e tal. Aí eu olhei assim, me distraí. E a Larinha também já sabia de tudo. Aí ele pediu, aí eu perguntei pra Lara. Falei, Lara, o que você acha? Ela, eu aprovo. Eu falei, ainda bem! Graças a Deus! Que legal! E aí foi, agora, entendeu? Foi... Quanto tempo vocês estão juntos, Alice? A gente tá 1 ano junto, mas o casamento é menos de 1 mês. A gente acabou de casar. Caraca! A gente casou, a gente mudou, a gente acabou de comprar a nossa casa nova. E nós vamos começar tudo novo. Essa que foi... Deus é tão maravilhoso nessa área. Deus é tão lindo nessa glória da segunda casa, nessa restauração, que eu tinha falado para Deus assim, eu não quero que o meu marido mude para minha casa. Eu não quero o meu ecossistema impondo a vida dele. E eu também não me via saindo da minha casa para viver no ecossistema dele, porque eu já tinha construído a minha vida de alto valor. Sim. Aí Deus... Furacão. Tivemos que mudar. Daí a gente empacotou tudo, pegamos o apartamento dele, pegamos a minha casa, 3 quartos, colocamos uma caixinha pequenininha de mudança, que ainda tá na mudança, a mudança ainda não chegou. Caraca. E viajamos várias horas pro outro lado do mundo. E a gente vai mudar para nossa casa agora, mês que vem. E a gente vai começar a nossa vida novamente. Para você ver, quando você entra com a intenção, não tem jeito, Deus coopera. Tudo caminha a favor, né? Tudo caminha. E não foi fácil. Foi um processo. Não, nunca fácil. Não é fácil, mas ele se posicionou. Ele largou o emprego, ele deixou a família para trás, ele... Para construir a história de vocês, né? A história nova. Agora é gente. Não tem mais a influência de todo mundo. É a gente. Então, assim, se der certo a gente, se der certo a gente. Não tem. Não, failure's not an option. Você percebe? Vamos fazer um exercício comigo aqui agora. Imagina a Alice, 2021. Se ela continuasse naquele rumo, qual que seria o legado, né? A herança que você daria para Lara? É Lara? Sem o treinamento? Sem... Cara, Alice perdida, nossa, triste, tensa, né? Será, né? Muita tensão. Muito. Agora, Alice leve, em paz, brilhando, com um homem que vai lá e pede ela em casamento. Jamais imaginaria que eu ia viver isso novamente. Cara, olha o que você tá deixando de herança para sua filha, Alice. Que ela pode ser amada, ela pode ser cuidada, ela tem uma mãe que... Filha, vão acontecer de desafios, mas olha só a mamãe, o que ela passou, né? Na vida profissional, na vida amorosa. O que você tá ensinando para ela, Alice? Já parou para pensar nisso? Meu Deus. É só pelo fato dela ter participado do pedido, sabe? Dela estar incluída. Ela pega o patins, ela tem um patins agora, sabe? Que ela agora quer aprender a andar de patins, aqueles patins de rodinha. Ela coloca, ela já chama ele, Pedro, bora. E aí ele já vai, então assim, ele passa esse tempo com ela, sabe? Ele sente falta dela, ela sente falta dele. Agora eu consegui aprender a confiar novamente. Agora eu consigo pedir para ele buscá-la na escolinha. Eu consigo ir trabalhar em paz e deixar ela com ele em vez de deixar ela com os meus pais. Porque eu sempre fui uma pessoa muito rígida. Eu sou a mulher da sobrevivência, eu sou a mulher que prepara as pessoas para o campo de combate. Eu não queria que nada de errado acontecesse com a minha filha. Então, para você aprender a confiar, você tem que ser uma mulher de alto valor. Você viu gente ruim de verdade, né? Eu vi gente ruim de verdade. O gente ruim que eu vi era... Eu nem acreditava em gente ruim.
vou te falar, há 2 anos atrás que eu fui conhecer gente ruim de verdade, eu nem acreditava. Você via gente ruim. Eu vi. Eu precisei do método MAV para realmente me reestruturar, para entender. E eu acho que foi uma pitadinha de bênção divina também, de oração mesmo, de pedir para Deus, de chorar, de jejuar, de me quebrantar, de me humilhar, de me arrepender, mas não de me autodestruir, não de me autoflagelar, mas sim de ter uma visão de mim para eu ser uma pessoa mais humilde, para eu falar assim, eu não sou totalmente a salvadora de todo mundo. Eu não preciso ser mãe de todo mundo. Eu só preciso ser mãe da Lara. Eu não preciso ser esposa de todo mundo, de todos os namorados. Eu só preciso ser esposa dele. Eu comecei a simplificar. A simplicidade do método MAV te traz de volta para esse padrão familiar. E nós estamos vivendo numa época, Ítalo, que está tendo uma desconstrução muito séria da família. Muito. Agora, o que você quiser ter. Agora eu estou tendo reuniões do governo federal que eles falam que quando alguém vem se identificar e ele fala que essa pessoa ela é... E eu não tenho nada, sabe? Eu não critico nada disso. Para mim, eu acredito na liberdade, contanto que não infrinja a segurança das crianças. Claro. Tá? Contanto que as crianças não sejam expostas a qualquer tipo de sexualidade, você é livre. Eu fui para a guerra para você exercer a sua liberdade. Eu fui para a guerra para você protestar contra o governo. Eu fui para a guerra para você querer casar e decidir o que você quer da sua vida. Para você ter o livre-arbítrio que Deus te deu. O soldado, o fuzileiro, é a pessoa mais próxima de Jesus, porque a gente está disposto a dar nossa vida pela liberdade alheia. E foi isso que Jesus fez. Jesus, ele abriu mão. A liberdade ela só é comprada no sacrifício sacerdotal de sangue. Por que os Estados Unidos é o país mais livre do mundo? Porque os americanos estão dispostos a mandar os seus soldados para a guerra, a sangrar pelo seu país. Então, eu tive que reestruturar essa mentalidade e entender, olha, a família está sendo atacada. A minha filha precisa de uma família. Minha filha precisa de não somente do pai dela, né? Que hoje agora ela tem um relacionamento maravilhoso com o pai dela, mas ela precisa também de alguém que está cuidando da mãe dela. Ela não tem que mais enxugar as minhas lágrimas. Claro, Isso lógico, nunca concordo. pode ser a responsabilidade de uma criança. Eu concordo que a gente sim, desde que não destrua a nossa liberdade, a gente tem que lutar, né? E ter uma família. E que lindo você dar isso de presente, não por necessidade, não por forçar a barra, mas porque você encontrou um homem de alto valor, porque você é uma mulher de alto valor. É um presente que você está dando para sua filha. Eu faço isso, busco ser honrado e busco, com a minha família, ser o mais certo e poder transbordar dentro do meu limite isso para que eu possa inspirar no movimento que diz, não tem a sua família, tá, não precisa, eu sou a resistência. Não, cara, vamos... Você não precisa, não é que você não precisa depender de homem para nada, seja inteira, mas por que não ter uma família? Por que não construir isso? Então, eu acho que casamento não é uma instituição falida. Cada vez mais eu vejo pessoas que não precisavam estar juntos. Você é uma mulher independente. Você não precisava de homem. Mas você quis. Livre para E escolher. ele Isso que é legal. entende isso. Ele entende que eu não preciso dele. Ele entende que eu quero ele. Que eu amo. Eu quero você. Eu preciso de você. Ensinamento do Mavi. Eu Total. quero você. Total. E é muito bonito isso, Alice. Nossa, muito obrigado. Eu queria que você falasse 2 coisas antes de a gente terminar. Qual mensagem você quer deixar para as mulheres que estão assistindo aqui e que se encontram numa situação parecida? E outra, fala um pouquinho do trabalho que você faz na internet. A minha mensagem é não fica de fora, sabe? Você precisa de um mentor. Não dá para sair dessa trincheira sozinha. Você precisa de alguém para te resgatar desse campo de combate. Seja o Ítalo, seja a Flávia, seja uma pessoa que você confie. O Ítalo tem um selo de verificação da Tia Fuzi, que eu me chamo de Tia Fuzi. Tá verificado, tá validado. Para mim é uma honra estar aqui. Sim, eu não acredito que a gente está conversando, que agora a gente é amigo. Porque ele vira seu amigo. Você não é um mentor totalmente inalcançável, né? Eu já cansei de gastar não sei quantos $1000 em mentorias que eu não conseguia nem ver o meu mentor, eu não conseguia me conectar com o meu mentor. E ali dentro, eu não sei se o Mavi atual continua, porque eu sei que você atualizou muito, cresceu muito. Parabéns por isso. Eu acredito que a principal mensagem é você acessar o mentor que vai eventualmente virar o seu amigo. E é difícil virar amiga de todo mundo, né?
Mas eu Sim. vejo essa acessibilidade, eu vejo essa sensibilidade. Uhum. E é muito bom ter isso em um brasileiro, em um homem brasileiro, porque o homem brasileiro também tem essa reputação de mulherengo. Sim. Então, você vem para restaurar também a reputação da energia masculina do homem brasileiro, que é um homem maravilhoso. Que Sim. é, eu acredito que eventualmente meu ex vai assistir isso aqui e ele vai melhorar. E eu tenho visto ele melhorando também. Eu vi ele desenvolvendo também quando ele foi vendo eu me desenvolver. Pena que foi tarde demais para ele. Mas Sim. é muito bom saber que tem um homem brasileiro posicionado e se preparando para ajudar as outras brasileiras do Brasil e agora as Maves internacionais. Sim. Né? Eu tenho uma comunidade internacional. Daqui a pouco a gente vai estar traduzindo essa mentoria aí. Né? A gente faz um encontro Daqui a Mave pouco você Internet. vem para os Estados Tá lá, né? Unidos. Oh, meu Deus, já pensou? Que incrível. Vamos fazer um presencial. Eu quero esse Vamos. convite para estar aí no Brasil, para estar com vocês. Vou sim, me convida que eu vou, só me chamar que eu vou. E não desiste, gente. Não desiste. Assim, eu não posso. Eu sou o principal exemplo de que era para ter dado tudo errado para mim. Era para eu ser uma pessoa mais amarga por todos os motivos corretos, Dura, rígida, né? possíveis. Rígida. Coisa linda, Alice. Não Coisa linda. desiste, gente. Confia, invista. Se você tem a oportunidade de dar um jeito, sabe? If there's a will, there's a way. Se tem uma vontade, tem um caminho. E Não fica de fora dessa comunidade. O Ítalo é incrível. A Flávia e o time também é incrível, né? era muito boa. E assim, antes de você falar um pouquinho sobre o seu trabalho, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Da mesma forma que você é grata a mim, eu sou muito grato a você. É muito bonito a sua gratidão. Você realmente é uma pessoa que demonstra gratidão, né? Você me mandou uma mensagem, Ítalo, Eu tive que te ó, tá falar. Eu falei, acontecendo isso, Papito! tá acontecendo isso, papito, cara, porque às vezes as coisas acontecem, a aluna casa, tem filho, e eu não sei de nada, e você fez questão, você não precisava, né? Você fez questão de me contar, e muito obrigado, para mim é muito importante ver E minha... você escutou, você não precisava falar comigo, cara. O teu perfil é gigantesco na internet. Quem sou eu comparado a você nas redes sociais? 1 milhão no Ah, YouTube, sei lá, 2 1 milhão milhões. não, me respeita, É mais 2 milhões, 2 milhões. Ah, que melhor isso, ainda. né? Me respeita. Alice, fala para mim. E hoje você faz um trabalho, né? Você está transbordando, né? Como é que é o seu trabalho? Hoje Como é eu que as pessoas fazem para encontrar de si? muito obrigada por me dar a oportunidade. Eu falei, meu lançador falou assim: não fala nada da sua mentoria. Não tem nada a ver. Ah, Não tem não. nada a ver, não fala. Dá a Falar. oportunidade, conversa. E muito obrigada por essa oportunidade, para abrir a tua plataforma para mim, me apoiar, né, como uma das suas Conta Maves. comigo. Hoje eu tenho uma mentoria que chama Battle Bunker, que é uma mentoria de sobrevivencialismo. A gente tem uma comunidade nacional e internacional. E se você entra na minha comunidade, você vai aprender sobre Ah, armazenamento, armamento e segurança. Então, eu traduzi os 16 anos de história que eu tenho dentro do Corpo de Forças Navais, misturado com o time executivo presidencial americano, para te treinar para situações emergenciais. Então, dentro da comunidade, que eu chamo dos meus paralelos, tá. a gente tem relatório da situação, a gente analisa geograficamente, geopoliticamente. Eu te falo qual que é o lugar mais seguro para viver, porque nós estamos vivendo uma guerra assimétrica e híbrida. Nós não vivemos mais uma guerra não convencional, que foi a guerra que eu fui para o Iraque. Uhum. É uma guerra que está todo mundo no meio. Então, se você não cuida do seu emocional, você acaba não tendo uma estrutura. Então, assim, eu traduzi todo o meu conhecimento bélico para uma mentoria de desenvolvimento pessoal, mas o meu principal manual operacional padrão é a Bíblia. Então, eu uso conceitos bíblicos, mas não tem religiosidade. Todo mundo é bem-vindo, de qualquer crença. A gente aceita todo mundo. E nós lá dentro somos pessoas mais preparadas. Então, eu vou te ensinar a armazenar, eu vou te ensinar a armar, eu vou te ensinar a ser uma pessoa mais segura. E eu vou te conectar com uma comunidade local e internacional para que você tenha movimentação geográfica. Porque a Cara, movimentação geográfica, ela te salva das emergências, né? Então, esse é o último Battle Bank do ano. Se você quiser participar, você pode entrar no link da minha bio. Tô vendendo meu peixe, tá? qual que é o seu arroba aí? Fala aí, O Alice. meu arroba é Alice Fuzileira.
Aí você pode me seguir no Telegram, no YouTube, que não tá igual o seu, precisa de ajuda. E a gente é uma comunidade de quase 30 mil pessoas. Olha só. Então, aproveita para seguir, aproveita para comentar. Se conecta comigo. Eu sou uma pessoa muito... Se você mandar mensagem, eu fico até 2 horas da manhã respondendo. Porque eu amo a mulher brasileira. A maioria das pessoas que me seguem são mulheres. Agora que está entrando uma galera mais masculina, porque eu balanceei, agora casada... Parece que muda, né? Tipo, depois que eu casei, os homens começaram a entrar e agora tá vendo os casais e Deus tem restaurado e agora a credibilidade tá mais elevada e agora eu tô escrevendo Alice no País das Guerras, que é a minha trilogia. Incrível, gostei do nome. E tô escrevendo também um manual operacional de sobrevivência, que é um pocketzinho, um pocketbook, que é um bem pequenininho que você coloca no seu bolso em caso de emergência. Aí você vai aprender a tirar a sua família de uma situação, por exemplo, o Havaí pegou fogo. Como que sobrevive naquela situação? Porque tem várias queimadas. Ou furacão. Como que sobrevive o furacão? No Brasil não tem muito disso, mas o Brasil tem assalto, o Brasil precisa reforçar a segurança. Então, eu te ensino dentro do Battle Bank a ser uma pessoa mais segura, mais pragmática, mais proativa e também uma mulher de alto valor, né? Porque a gente aplica também, né, os termos de tudo isso. Fico muito feliz de ver você crescendo, levando essa mensagem à frente, inspirando, que de alguma forma eu tô dentro da sua comunidade, seja em pensamento, seja porque você está vibrando, seja porque você está feliz. E falando abertamente para todo mundo, conte comigo nessa jornada, tá? Obrigada. Peter, can you come here? Yeah. Eu queria te apresentar para ele. Legal. Mas ele não fala português, estou ensinando ainda. Ele fala português? Hi. Hello. Hello, Peter. How are you? Good. I'm very well. Thank you. E é isso. É isso aqui. Obrigada. Muito obrigado, Alice. Um beijo. Deus te abençoe imensamente. Você continue sendo essa bênção, você e a Flavinha. E não desiste, não para, não para. Continua crescendo, crescendo, crescendo exponencialmente. Quando você vir para os Estados Unidos, a gente tem um lugar especial para você aqui, para a Flávia, para vocês virem nos visitar. Maravilha. Tá bom? Um beijo, querido. Um beijo para sua família. Que Deus abençoe. Tchau, tchau. Beijo, gente. Um prazer. Tchau. Fiquem com Deus. Nossa, que lindo. Ó, deixei o arroba da Alice aqui. Faço questão de que vocês conheçam o trabalho dela, porque ela é uma Mave. Eu a vi, tá? Eu sei o antes e depois dela, gente. Eu sei o antes e depois dela. E dá orgulho, viu? Às vezes eu penso em desistir. Ó, e a Alice falou, entre no Mave. O Mave até fechou as inscrições. Eu fiz questão de falar com ela, mesmo com as inscrições fechadas do Mave, porque, de fato, é uma história que vocês precisam conhecer. E eu sei do antes e depois dela. Eu sei, tá? Eu sei como ela estava carregada, ela estava pesada, ela estava para baixo, e como eu vejo amor na fala dela hoje, né? E aquela frase na prática, quando você toma uma decisão, você muda o destino da sua vida. Ela tomou uma decisão, várias decisões. Uma delas foi ter entrado no método Mave. Naquele dia ela mudou o rumo da vida dela. Olha que lindo, tá? Olha que lindo. Grande beijo. Tchau, tchau.